Imagine a seguinte cena. Você sentado à mesa, com aquele prato de frutos do mar que sempre acreditou ser saudável. Camarões grelhados, uma porção de vieiras ao alho, talvez um pouco de caranguejo de imitação misturado na salada. Tudo com a sensação de estar cuidando da saúde, certo? Pois é aqui que começa o choque. Muitos desses alimentos que você vê como aliados da longevidade estão, na verdade, sabotando seu corpo silenciosamente. Se você tem mais de 60 anos e vem sofrendo com dores nas articulações, falta de energia, inchaços inexplicáveis ou até problemas de circulação, existe uma boa chance de que a sua alimentação esteja contribuindo diretamente para isso. E o pior, o inimigo pode estar exatamente nesse prato que você considerava seguro e nutritivo. Calma, eu sei como isso soa. Você deve estar pensando, mas sempre ouvi que frutos do mar são ricos em proteínas, têm baixo teor de gordura e são ótimos para o coração. Sim, esse é o discurso que as grandes indústrias de alimentos querem que você acredite. Afinal, estamos falando de um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano. Eles jamais vão te contar que alguns desses frutos do mar são verdadeiras bombas relógio para quem já passou dos 60. Agora, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Dr. Paulo Vieira, especialista em saúde do envelhecimento e nutrição clínica há mais de 25 anos. Já acompanhei de perto centenas de casos de pacientes idosos que sofreram durante anos por causa de escolhas alimentares aparentemente inofensivas, mas que, na prática, só agravavam dores, problemas cardiovasculares e até desequilíbrios hormonais. Mas aqui vem a boa notícia. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir não apenas os 4 piores frutos do mar que devem ser eliminados do seu prato imediatamente, mas também os 4 melhores alimentos marinhos que podem, de fato, ajudar suas articulações, circulação, colágeno e até a sua energia masculina e feminina a voltarem ao auge. E não pense que vamos falar só o básico, como coma mais peixe ou fuja de frituras. Não, vamos entrar nos detalhes de cada um desses alimentos com base em estudos científicos, experiências reais de pacientes e até com dicas práticas de preparo para o seu dia a dia. No final deste vídeo, vou revelar uma combinação secreta, um mix inteligente de frutos do mar que eu mesmo recomendo para meus pacientes idosos que tem mostrado resultados surpreendentes em apenas algumas semanas de consumo. Agora, eu te faço um convite. Fique comigo até o final, porque além de todas essas informações vitais, no encerramento, vou te dar um plano de ação simples para começar ainda hoje a proteger suas articulações, coração e energia. E antes de começarmos, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Eu leio cada comentário e respondo o máximo que posso. Vamos começar? O primeiro vilão da lista pode estar muito mais presente no seu prato do que você imagina. O inimigo escondido nas saladas. A verdade sobre a lula. A primeira parada nessa jornada é um dos frutos do mar mais comuns em restaurantes, bares de praia e até em pratos gourmet, a lula. Por fora, ela parece inofensiva, baixo teor de gordura, rica em proteínas. Muitos idosos, inclusive, escolhem a lula pensando que estão fazendo uma opção saudável. Mas a verdade que quase ninguém te conta é que depois dos 60 anos, comer lula pode ser um verdadeiro desastre metabólico. Vamos aos fatos. Apenas uma porção de 85 gramas de lula cozida contém aproximadamente 198 miligramas de colesterol. Isso representa mais de 65% da recomendação diária para adultos. Agora, some a isso uma realidade fisiológica que muitos ignoram. Com o avanço da idade, o fígado passa a ter dificuldade em metabolizar o colesterol com a mesma eficiência de antes. Ou seja, o que antes passava batido no seu corpo aos 30 ou 40 anos, agora se acumula silenciosamente nas artérias, aumentando o risco de arteriosclerose, hipertensão e até acidentes cardiovasculares. Mas os perigos não param aí. A lula também é extremamente rica em purinas, compostos que se transformam em ácido úrico no organismo. E o que isso significa para você que tem mais de 60 anos? Significa um risco muito maior de desenvolver gota, aquela inflamação dolorosa nas articulações que parece um incêndio nas suas juntas.
Em um estudo publicado na revista The Journal of Gerontology, pesquisadores acompanharam idosos que consumiam frutos do mar ricos em purinas 2 vezes por semana e constataram um aumento de 54% no risco de inflamação articular crônica ao longo de 2 anos. Agora imagine, você achando que aquela porção de anéis de lula frita era uma escolha leve, enquanto na verdade estava alimentando um processo inflamatório que pode tirar a sua mobilidade e qualidade de vida. E sabe o que é ainda mais perigoso? Muitos pratos com lula são preparados com altas quantidades de sódio, temperos industrializados e óleos reutilizados. Isso é uma bomba tripla para o sistema cardiovascular de quem já passou dos 60. Mas antes que você pense que está sem saída, quero te tranquilizar. A boa notícia é que logo mais vamos revelar quais são os frutos do mar verdadeiramente benéficos, que não só protegem suas articulações, como podem ajudar na sua energia, circulação e até na elasticidade da pele. Então continue comigo, porque no próximo capítulo vamos falar de um vilão disfarçado que engana muitos idosos todos os dias nas prateleiras do supermercado. O falso amigo do supermercado, a armadilha do caranguejo de imitação. Se a lula já te pegou de surpresa, prepare-se. O próximo inimigo da sua saúde pode estar muito mais perto do que você imagina. Ele está nas gôndolas do supermercado, nas embalagens coloridas, com um nome bonito e um preço que parece uma pechincha. Caranguejo de imitação, também conhecido como surimi. Esse alimento é um verdadeiro exemplo de como a indústria alimentícia consegue transformar um subproduto em algo que parece saudável. Visualmente, ele lembra o caranguejo. O sabor até engana, principalmente quando coberto por molhos e temperos. Mas quando você olha de perto os ingredientes, a verdade aparece. O caranguejo de imitação é, na realidade, uma massa feita com peixes de baixo valor nutricional, triturados até virarem uma pasta. Essa pasta recebe adição de amido de milho, açúcar, sal, aromatizantes artificiais e corantes. Tudo isso é prensado até tomar a forma e a cor de um palitinho de caranguejo. Agora vamos ao problema real. Esse produto é uma verdadeira bomba de carboidratos refinados e sódio. Um estudo da revista Clinical Nutrition revelou que o caranguejo de imitação provoca uma resposta glicêmica quase tão rápida quanto a do pão branco. Isso significa que, ao ingerir, seu corpo sofre um pico repentino de açúcar no sangue, seguido por uma queda brusca de energia. Para quem tem mais de 60 anos, esse efeito é ainda mais perigoso. Se você tem resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, condições muito comuns depois dos 60, consumir caranguejo de imitação regularmente pode ser como acelerar o seu caminho para complicações sérias, incluindo danos aos nervos, problemas de visão e até riscos cardíacos. E o sódio? Cada porção pequena pode conter até 700 miligramas de sódio, antes mesmo de adicionar molho de soja ou outros temperos. Para um idoso com hipertensão ou problemas renais, isso é uma verdadeira sentença de risco. Ah, e tem mais. O caranguejo de imitação também é carregado de glutamato monossódico, um aditivo que, em idosos, pode provocar dores de cabeça, retenção de líquidos, tonturas e até confusão mental em alguns casos mais sensíveis. Se você achava que estava fazendo uma escolha saudável ao incluir esse caranguejo falso na sua salada ou na sopa, agora já sabe, ele é tudo menos saudável. Mas antes que o desespero bata, calma! No próximo capítulo, vamos falar de um fruto do mar ainda mais perigoso que parece inofensivo nos pratos sofisticados, mas esconde um metal tóxico que pode comprometer a função dos seus rins de forma silenciosa. O veneno escondido nas prateleiras. O perigo das vieiras. Se até agora você estava achando que a lista já era assustadora o suficiente, prepare-se, porque o terceiro fruto do mar que os idosos deveriam evitar a todo custo parece, à primeira vista, o mais inofensivo de todos. Estamos falando das vieiras.
Sim, aquelas pequenas e delicadas porções servidas em pratos de restaurantes caros, com um toque de manteiga e ervas finas, com a aparência de algo leve, sofisticado e supostamente saudável. Mas por trás dessa aparência angelical, as vieiras carregam um dos maiores riscos invisíveis para quem tem mais de 60 anos. O grande vilão aqui se chama cádmio, um metal pesado e altamente tóxico que se acumula naturalmente nas vieiras. Ao contrário de outros poluentes que vêm de contaminação da água, o cádmio nas vieiras faz parte do próprio processo biológico desse molusco. Ele filtra e acumula o metal ao longo da vida, armazenando-o nos tecidos que você, sim, você, consome. E por que isso é um problema tão sério para idosos? A resposta é simples: os rins. Com o passar dos anos, a função renal naturalmente diminui. Aos 60, 70 ou mais anos, os rins têm uma capacidade menor de filtrar toxinas, e o cádmio, uma vez ingerido, não sai do corpo facilmente. Ele se acumula, principalmente nos rins, provocando o que os médicos chamam de nefropatia por cádmio. Os sintomas? Pressão alta, perda de proteína na urina, fraqueza generalizada e uma progressiva queda da função renal. Tudo isso pode acontecer de forma silenciosa, durante meses ou anos, até que seja tarde demais. Mas não para por aí. Outro problema das vieiras é o baixíssimo teor de ômega 3. Muitos idosos escolhem frutos do mar exatamente para aumentar a ingestão de ômega 3, essencial para a saúde cerebral, articulações e coração. Mas sabe quanto ômega 3 as vieiras oferecem? Quase nada. Menos de 30 miligramas de EPA e DHA combinados por cada 100 gramas, o que é ridiculamente baixo comparado a outros frutos do mar, como as ostras, que oferecem mais de 500 miligramas na mesma quantidade. Agora, vamos falar da digestão. As vieiras são também conhecidas por conter proteínas de difícil digestão, o que pode causar inchaço, gases e até mal-estar gastrointestinal em pessoas com um sistema digestivo mais sensível, ou seja, praticamente toda a população acima dos 60 anos. E a pior parte: muitas vieiras vendidas congeladas ainda passam por processos de conservação com fosfatos, um aditivo que pode provocar ainda mais retenção de líquidos e piorar a pressão arterial. Então, se você acha que pedir vieiras no restaurante é uma opção leve e saudável, agora você sabe, elas são uma bomba de cádmio, sódio e decepção nutricional. E se você já consumiu vieiras regularmente, não entre em pânico, mas talvez seja a hora de reconsiderar seus hábitos. No próximo capítulo, vamos revelar o número 1 dos frutos do mar mais perigosos para idosos, aquele que está em praticamente todos os buffets, restaurantes e freezers, e que pode estar afetando diretamente o seu colesterol, a saúde das suas artérias e até sua capacidade de respirar. O grande vilão disfarçado. Por que o camarão pode ser o pior fruto do mar para idosos? Chegamos ao topo da lista. O campeão absoluto dos perigos marinhos para quem tem mais de 60 anos. Um alimento amado, presente em quase todos os buffets, churrascos, festas de final de ano e almoços de domingo. Estamos falando dele, o camarão. Sim, aquele pequeno fruto do mar que parece inofensivo, saboroso e até leve, é na verdade uma bomba metabólica disfarçada, especialmente para quem já enfrenta problemas de colesterol, circulação ou digestão. Vamos direto ao ponto. O camarão é extremamente rico em colesterol. Para se ter uma ideia, apenas uma porção de 100 gramas de camarão cozido contém cerca de 180 miligramas de colesterol. Isso significa que em um único almoço, você pode consumir mais da metade da sua recomendação diária, principalmente se for idoso. E o problema não é só a quantidade, mas como o corpo de um idoso processa esse colesterol. Depois dos 60, o fígado fica mais lento na metabolização de gorduras. As artérias começam a perder elasticidade e os riscos de doença arterial coronariana, AVC e até infarto se multiplicam.
Um estudo publicado pela revista Circulation em 2021 acompanhou mais de 8.700 adultos acima de 60 anos e concluiu que o consumo regular de alimentos com alto teor de colesterol, como o camarão, aumentava em até 35% o risco de AVC e 24% o risco de doença cardíaca coronariana. Mas, como se isso não fosse suficiente, tem mais. O camarão contém uma proteína chamada tropomiosina, que é altamente resistente à digestão. Isso faz com que ele seja um dos principais alimentos que causam reações alérgicas em adultos acima de 60 anos, mesmo naqueles que nunca tiveram alergia antes. E os sintomas de alergia tardia ao camarão não são leves. Vão desde urticárias, inchaços, falta de ar, até casos mais graves de anafilaxia. Outro detalhe sinistro: a contaminação por antibióticos. Grande parte do camarão consumido no Brasil e no mundo é importado de fazendas de criação em países do Sudeste Asiático, e adivinha só? Muitas dessas fazendas usam antibióticos proibidos, como a oxicilina e a enrofloxacina, que ficam nos tecidos do camarão até o momento que você coloca no prato. Esses resíduos podem causar resistência a antibióticos, prejudicar o equilíbrio do seu microbioma intestinal, afetar a digestão e enfraquecer o sistema imunológico. E tem mais. Os fragmentos da casca do camarão, mesmo depois de limpo, podem provocar inflamação intestinal em idosos com digestão mais sensível. Isso significa mais inchaço, gases, desconforto abdominal e até agravamento de doenças como síndrome do intestino irritável. E se você acha que basta comer uma porção pequena de vez em quando, cuidado! Mesmo o consumo esporádico, ao longo de meses ou anos, pode ter um efeito cumulativo devastador, especialmente se seu histórico de saúde inclui problemas cardíacos, renais ou digestivos. Então, se você tem mais de 60 anos, a escolha é clara. O camarão pode ser bonito no prato, mas é um verdadeiro inimigo silencioso dentro do seu corpo. Agora que você já sabe os 4 piores frutos do mar que deve evitar, é hora de virar a chave. No próximo capítulo, vamos falar dos 4 frutos do mar que realmente merecem um espaço no seu prato. Alimentos que ajudam a reconstruir suas articulações, melhorar o fluxo sanguíneo e até fortalecer seu sistema imunológico. Os heróis do mar, o pepino do mar e sua força anti-inflamatória natural. Agora que desmascaramos os vilões, é hora de apresentar os verdadeiros aliados da sua saúde depois dos 60 anos. E o primeiro deles é um que muita gente sequer ouviu falar, mas que carrega um poder impressionante: o pepino do mar. Pode até parecer estranho, mas este animal marinho, de aparência exótica e textura gelatinosa, é considerado um dos alimentos mais ricos em compostos anti-inflamatórios naturais. Ele é um verdadeiro tesouro nutricional escondido nas profundezas do oceano. Mas por que o pepino do mar é tão indicado para idosos? Primeiro, ele é altamente concentrado em colágeno marinho. Isso significa que, ao consumir, você está oferecendo ao seu corpo os blocos de construção necessários para manter suas articulações, pele e tecidos conjuntivos mais fortes e flexíveis. Se você sofre de dores articulares, rigidez nos joelhos ou aquela sensação de que os movimentos estão ficando mais limitados, o pepino do mar pode ajudar. Um estudo publicado no International Journal of Molecular Sciences demonstrou que o consumo regular de pepino do mar reduziu em até 35% os sintomas de dor nas articulações em apenas 12 semanas. E não para por aí. Ele também é riquíssimo em glicosídeos triterpênicos, compostos que atuam como um anti-inflamatório natural, mas sem os efeitos colaterais de medicamentos tradicionais. Além disso, contém sulfato de condroitina, aquele mesmo ingrediente que você encontra em muitos suplementos caros para articulações, só que aqui, de forma natural e mais biodisponível. Agora imagine, enquanto muitos idosos gastam fortunas em cápsulas e comprimidos, você pode obter os mesmos benefícios com um alimento direto da natureza. Mas como consumir?
O pepino do mar é tradicionalmente reidratado e cozido lentamente em sopas, caldos ou ensopados, sempre com fogo baixo, para preservar seus nutrientes. Sua textura macia e gelatinosa pode causar estranheza no começo, mas o benefício nutricional compensa cada colherada. Uma dica de preparo é combiná-lo com gengibre, alho e cebolinha, criando um caldo reconfortante e cheio de propriedades terapêuticas. E para quem tem problemas com digestão lenta, o pepino do mar traz outro bônus. Ele é fácil de digerir mesmo para estômagos mais sensíveis. Se você está lutando contra artrite, bursite ou sente que suas articulações não têm a mesma mobilidade de antes, esse é o momento de experimentar. Pense nele como o óleo lubrificante das suas articulações. Lembre-se, o envelhecimento é inevitável, mas a dor e a limitação não precisam fazer parte do pacote. No próximo capítulo, vamos descobrir outro superalimento marinho, o mexilhão de lábios verdes, direto da Nova Zelândia, que está revolucionando o tratamento natural para dor nas articulações e inflamações. Mexilhão de lábios verdes. O segredo anti-inflamatório da Nova Zelândia. Agora que você já conheceu o poder surpreendente do pepino do mar, é hora de revelar outro guerreiro dos mares, que vem direto das águas geladas da Nova Zelândia, o mexilhão de lábios verdes. Essa pequena criatura de cor verde esmeralda pode parecer discreta, mas por trás de sua casca simples existe um dos alimentos mais estudados do mundo quando o assunto é redução de inflamação e alívio das dores articulares em idosos. Mas por que esse mexilhão específico e não qualquer outro? A resposta está na sua composição única de ácidos graxos ômega 3 especiais, como o ETA, ácido eicosapotenoico. Esse tipo de ômega 3 é muito mais poderoso que o famoso EPA e DHA, encontrados em peixes comuns. O ETA atua bloqueando uma enzima específica chamada 5-lipoxigenase, que é uma das principais responsáveis pela inflamação nas articulações. O resultado? Estudos recentes, como o publicado na revista científica Nutrients em 2020, mostraram que idosos que consumiram extrato de mexilhão de lábios verdes diariamente por 12 semanas tiveram uma redução de 42% nas dores articulares e uma melhora de 35% na função física. Mas não é só isso. Esse mexilhão também é uma bomba natural de zinco, ferro, selênio e iodo, 4 minerais essenciais que, com a idade, nosso corpo tem mais dificuldade de absorver, principalmente se você já sente cansaço constante, queda de cabelo, baixa imunidade ou problemas de tireoide. Outro diferencial, o mexilhão de lábios verdes contém compostos bioativos que auxiliam na regeneração de cartilagem, algo fundamental para quem já sente o impacto dos anos nos joelhos, quadris e ombros. E como preparar? A forma mais simples e eficaz de consumir é cozinhar os mexilhões no vapor, com um pouco de alho, salsa e algumas gotas de limão. Essa combinação realça os sabores e mantém intactos os nutrientes anti-inflamatórios. Se você preferir, também pode encontrar extratos concentrados desse mexilhão em cápsulas, mas lembre-se, sempre consulte seu médico antes de iniciar qualquer suplemento. Uma dica de ouro: incluir o mexilhão de lábios verdes pelo menos 2 vezes por semana pode gerar uma transformação visível no seu conforto articular e na sua mobilidade. Imagine conseguir subir escadas com mais facilidade, acordar com menos rigidez nas juntas ou até mesmo voltar a fazer caminhadas longas, algo que parecia impossível meses atrás. O importante é entender que não estamos falando de milagres de marketing, mas de um alimento real, com benefícios comprovados e com décadas de uso tradicional entre os povos indígenas da Nova Zelândia. E no próximo capítulo, vamos encerrar essa jornada revelando como combinar todos esses superalimentos marinhos de forma prática no seu dia a dia, criando uma verdadeira armadura natural contra o envelhecimento das articulações e do sistema imunológico. Como combinar esses frutos do mar e proteger suas articulações após os 60? Agora que você conhece os 4 piores frutos do mar que deve evitar e os 4 melhores aliados naturais para suas articulações, mobilidade e saúde geral, chegou a hora de responder a pergunta que muitos já estão fazendo.
como colocar tudo isso em prática de forma simples e realista no meu dia a dia. A boa notícia é que você não precisa fazer mudanças radicais. A base de tudo é a consistência e a combinação estratégica. Vamos a um exemplo de rotina semanal fácil de seguir. Segunda e quinta-feira, inclua pepino do mar nas suas sopas ou caldos. Se preferir, pode consumir em forma de suplemento de extrato concentrado, sempre com orientação médica. Terça e sexta-feira, prepare um prato com mexilhão de lábios verdes no vapor, com alho, salsa e limão. Pode também optar por cápsulas de extrato, caso não encontre o alimento fresco. Quarta-feira, faça uma porção de ostras, seja cruas, se você tiver segurança na procedência, ou cozidas. O zinco e o selênio vão reforçar sua imunidade e produção hormonal. Sábado, adicione sea moss na sua alimentação. O mais prático é bater uma colher de gel de sea moss no seu smoothie matinal, junto com frutas ou iogurte. Domingo, faça uma refeição de repetição de algum dos anteriores ou use o dia para descansar o sistema digestivo. Essa combinação garante que você cubra todas as principais bases: redução da inflamação, reforço de colágeno, proteção do sistema urinário, melhora da saúde articular, fortalecimento da imunidade e recuperação da energia. Mas atenção, nada disso substitui o acompanhamento médico. Se você tem alguma condição crônica ou faz uso de medicamentos, consulte seu profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo plano alimentar. E agora, antes de encerrar, quero te fazer um convite muito especial. Se este vídeo trouxe valor para você, se você aprendeu algo novo, ou se simplesmente quer apoiar o crescimento deste canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para receber notificações de vídeos futuros e deixe aqui nos comentários qual dos frutos do mar citados você mais consome e qual deles vai começar a evitar a partir de hoje. Ah, e me conta também, você prefere vídeos como esse, focados em alimentação, ou quer que eu traga mais conteúdos sobre exercícios, sono e saúde emocional para quem já passou dos 60? Sua opinião faz toda a diferença para que a gente continue crescendo juntos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.